Estamos de volta com a quinta questão do nosso TD1 de revisão Enem. Agora uma questão de misturas de soluções. Misturas de soluções do primeiro caso, que é a mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Vamos ler o enunciado. Hoje, tão importante quanto cuidar de uma casa é o cuidado com tanques e outros componentes que retenham água. Uma empresa foi chamada para fazer a limpeza e o controle de um pequeno tanque artesanal. A água do tanque foi tratada, colocando-se o cloreto de sódio, dentre outros componentes. Para isso, mediu-se a concentração da salinidade da água em função do cloreto de sódio, encontrando-se o valor 2,92 gramas por litro, que é a concentração comum, em 0,03 metros cúbicos de água do tanque. Adicionou-se 6 decímetros cúbicos de uma solução 0,7 molar, 0,7 mol por litro, ao volume contido no tanque. Qual a concentração final utilizada em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro, molaridade, e em grama por litro, que é a concentração comum, respectivamente, de cloreto de sódio neste tanque. Ele dá aí as massas molares do sódio 23, do cloro 35,5 e quer que nós encontremos o item correto. Então vamos lá. Ficou claro aí, ó, que é uma mistura de soluções do primeiro caso, porque ele vai misturar duas soluções aquosas de mesmo soluto e mesmo solvente. Primeiro caso, eu chamo misturas de soluções de mesmo solutos e mesmo solvente. Segundo caso, é mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Por exemplo, fosse NaCl e KCl. Dois sais que não reagem entre si. São solutos diferentes que não reagem entre si, segundo caso. E o terceiro caso, que é um dos casos que mais cai, que é a mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Geralmente ele mistura um ácido com uma base que vai produzir sal e água. Ao longo desses TDs nós vamos resolver muitas questões de terceiro caso, muitas questões de titulação ácido-base, que é uma aplicação prática do terceiro caso em mistura de soluções. Essa questão vai englobar o primeiro caso de misturas. Duas soluções de mesmo soluto e mesmo solvente serão misturadas. Eu já anotei aqui algumas informações vindas do texto. Ele diz que o tanque tem uma concentração comum de sal de cozinha de 2,92 gramas por litro. Ele diz que o volume do tanque é 0,03 metros cúbicos. Vamos lembrar? Anotei aqui. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 10 a terceira litros. Então, para passar para litros, você tinha que multiplicar por 1.000. 3 casas, você vai deslocar 3 casas decimais para a direita. Se deslocar 3 casas decimais para a direita, dá 30 litros. Então, 0,03 metros cúbicos significa 30 litros. Então, ele deu a concentração comum, concentração em grama por litro do tanque, e o volume do tanque, que é 30 litros. Ele vai misturar a água desse tanque, uma solução 0,7 mol por litro, que é a molaridade, e o volume é 6 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 6 decímetros cúbicos são 6 litros. Vai misturar essas duas soluções, como são de mesmo soluto e mesmo solvente, é primeiro caso de misturas. O volume resultante, 30 litros mais 6 litros, são 36 litros o volume da solução resultante. E ele quer que você encontre a molaridade resultante em relação ao sal de cozinha e a concentração comum resultante em relação ao sal de cozinha. Ok? Eu vou resolver essa questão duas vezes. Uma vez usando as fórmulas que a gente aprende. E outra vez resolvendo mais por regra de 3, usando princípios para resolver essa questão, ok? Então, a primeira dificuldade é que a primeira solução está em grama por litro, a segunda está em mol por litro. Então, você só vai poder resolver essa questão usando a fórmula de mistura de soluções do primeiro caso, ou se você resolver passar tudo para grama por litro, transformar mol por litro em grama por litro, ou transformar mol por litro em grama por litro. Vai resolver tudo em molaridade ou tudo em concentração comum. Apesar de que ele quer as duas respostas. Você primeiro tem que encontrar uma, depois a seguinte. Ora, já que nessa primeira maneira nós vamos resolver usando fórmulas, eu vou lhe lembrar do que eu chamo de fórmula da mamãe, que é essa fórmulazinha aqui, ó. Anotar aqui no cantinho.
Cuidado, mamãe mandou trabalhar 1000 dias. O que é que significa cada informação dessa? Concentração comum, concentração em mol por litro, molaridade, massa molar do soluto, que no caso do cloreto de sódio, 23 do sódio, 35,5 do cloreto, vai dar 58,5 gramas por mol, é a massa molar. Isso aqui é o título em massa, isso aqui é a densidade em grama por ml, ok? Esse 1000 é exatamente porque aqui é grama por litro, aqui é mol por litro, e a densidade aqui vai estar em grama por ml. Então está transformando ml em litro. Veja que essa fórmula tem duas igualdades, então você pode usar ou o primeiro pedacinho junto com o segundo, ou o primeiro junto com o terceiro, ou o segundo junto com o terceiro. Nós vamos usar muito esse pedacinho aqui da fórmula da mamãe. Por quê? Porque relaciona concentração comum com molaridade, ok? Então vamos fazer isso. Vamos transformar essa concentração comum em molaridade. Então vai ficar molaridade na primeira, molaridade na segunda, e nós vamos encontrar a molaridade resultante daquela solução. Então vamos lá usar a fórmula da mamãe. Concentração comum é a molaridade vezes a massa molar do soluto. Quanto é a concentração comum da solução? 2,92. A molaridade é o que eu quero. Quanto é a massa molar do soluto? 58,5 é a massa molar do sal de cozinha. Quanto é que vai ser a molaridade? 2,92 dividido por 58,5. Essa molaridade da primeira solução, que é a solução que eu estou chamando de solução linha, eu tenho esse cálculo, 2,92 dividido por 58,5, nós vamos encontrar o valor 2,92 por 58,5, está aqui. Dá 0,049. Vamos arredondar para 0,05 mol por litro. Então, a molaridade da primeira solução era 0,05 mol por litro. Ele vai misturar uma solução com molaridade 0,7 e a molaridade resultante. Quanto vai ser? Com certeza vai ser um valor entre 0,05 e 0,7. Não é uma média aritmética, porque os volumes são diferentes. Na verdade, é uma média ponderada. Ok, então o primeiro cálculo foi esse. Calcular a molaridade da primeira solução. Como a molaridade da segunda eu já tenho, eu posso agora, usando a fórmula de mistura de soluções do primeiro caso, já resolver essa questão. Quem lembra? A molaridade vezes o volume da solução resultante é igual a molaridade vezes o volume da primeira solução, que eu chamei de linha, mais a molaridade vezes o volume da segunda solução, que eu chamei de duas linhas. Então, é uma fórmula bem tranquila. A molaridade vezes o volume da solução resultante é igual a molaridade vezes o volume da primeira, mais a molaridade vezes o volume da segunda, ok? Estamos chamando essa primeira solução de solução linha e essa segunda solução de solução duas linhas. Quanto é a molaridade resultante da solução? É o que eu quero. O volume resultante é 36. Quanto é a molaridade da primeira? Nós acabamos de encontrar, 0,05. Quanto é o volume dela? 30. Mais, quanto é a molaridade da segunda? Ele deu 0,7. E o volume dela? 6. Então, essa molaridade resultante vai ser 0,05 vezes 30 dá 1,5. 0,7 vezes 6 dá 4,2. Tudo isso dividido por 36. Vai dar 5,7 por 36. Eu tenho aqui 5,7 por 36, ó, dá 0,158 mol por litro. Ele arredondou aí para quanto? Nos itens tem 0,15. Já é a letra B. Ó. Ele arredondou para aproximadamente 0,15 mol por litro. Alexandre, já deu para marcar logo quando a gente encontrou a molaridade da solução resultante. Como você disse, tinha que dar um valor maior do que 0,05 e menor do que 0,70, 0,7, que deu 0,15. É uma média ponderada, porque os volumes são diferentes. Mas vamos achar o outro valor que ele pediu. Ele pediu a concentração comum. Se você quisesse, você podia querer usar essa fórmula de novo.
Aí teria que transformar a molaridade para concentração comum, porque a fórmula é a mesma. A concentração comum vezes o volume resultante é igual a concentração comum vezes o volume da primeira, mais a concentração comum vezes o volume da segunda. Mas não precisa fazer isso. Se você já encontrou a molaridade da solução resultante, dá para encontrar a concentração comum usando de novo o pedacinho da fórmula da mamãe. Cuidado, mamãe mandou. A concentração comum é o que eu quero. Quanto foi a molaridade que você encontrou? Ele arredondou para 0,15. Quanto é a massa molar do sal de cozinha? 58,5. Se você multiplicar 0,15 vezes 58,5, dá 8,8 gramas por litro. Qual é o item que tem 0,15 e 8,8 gramas por litro? É o item B de bola, ok? Detalhe, se ele não tivesse arredondado, fosse 0,158 vezes 58,5, eu tenho aqui, ó, daria 9,25 gramas por litro. Relativamente um valor bem diferente, porque aquele arredondou mol, né? 0,158 mol por litro, ele arredondou para 0,150 mol por litro. Quando você arredonda mol, mol é uma unidade grande em relação à massa. Aí você acaba tendo uma diferença grande. Se você botar aqui 0,158 vezes 58,5, não vai dar 8,8, vai dar 9,2. Mas como ele arredondou, está aqui a resposta, 8,8. Mas aí eu chamo sua atenção, tenha muito cuidado, principalmente em provas abertas, ao arredondar mol. O ideal seria não arredondar, botar 0,158. Porque você vê que quando você passar para grama, a diferença já dá bem pronunciada. Entre 8,8 e 9,25 já é uma diferença bem considerável, que seria a resposta mais exata. Aqui é o valor aproximado, realmente é a letra B. Mas não esqueça desse valor, 9,25 gramas por litro, porque agora eu vou resolver de um segundo modo. Então esse fica o nosso primeiro modo de resolução, ó, e mais uma diferença do nosso curso, né? A questão está resolvida. Vamos para a próxima? Não, vamos não. Vamos resolver essa questão de novo, sem usar essa fórmula aqui, ó. Nós não vamos usar a forma de mistura de soluções do primeiro caso. Nós vamos resolver usando o raciocínio químico. Aqui a gente resolveu usando o raciocínio matemático, ok? Nós vamos resolver essa questão de novo usando o raciocínio químico. É isso que nós vamos fazer logo em seguida. Vamos resolver agora essa questão 5 de mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, sem usar aquela fórmula de mistura de soluções do primeiro caso. Basta você saber o seguinte, meu amigo, como os solutos são iguais, já que os solutos são iguais, o que é que eu tenho que fazer para resolver uma questão de primeiro caso sem usar aquela fórmula? Encontrar a massa de soluto ou o número de mol do soluto da primeira solução, encontrar a massa do soluto ou o número de mol do soluto da segunda solução e somar os dois, porque os solutos são iguais. Então encontre a massa de soluto na primeira solução, na segunda solução e some, porque os solutos são iguais. Ou então encontre o número de mol de soluto na primeira solução, na segunda solução e some, porque os solutos são iguais. Então basta você saber que na solução final, a quantidade de soluto será a soma das quantidades de soluto que foram misturadas nas duas soluções. Então vamos fazer isso? Como essa questão pede a molaridade e a concentração comum, se você quiser, você pode encontrar as massas. Para poder encontrar a concentração comum, você encontra a massa de soluto na primeira, massa de soluto na segunda, soma e encontra a concentração comum. E se quiser, encontra o número de mol de soluto na primeira, número de mol de soluto na segunda, para depois somar e encontrar a molaridade. Vamos fazer isso, já que eu não vou usar, também não vou usar a forma da mamãe, tá certo? Se eu não quiser usar nem a forma da mamãe, eu vou ter que encontrar tanto a massa de soluto para somar, quanto também o número de mol de soluto para somar, tá bom? Ok, então vamos lá. O que é que eu posso encontrar com a concentração comum e com o volume, através de uma regrinha de 3, o número de mol de soluto? Por quê? Tem 2,92 gramas de NaCl em 1 litro de solução. Quantos gramas de NaCl estarão presentes em 30 litros? Quanto é que vai ser esse X, pessoal? 30 vezes 2,92 dividido por 1. Já vou colocar a resposta. 30 vezes 2,92 dividido por 1 dá 87
57,6 gramas de NaCl. Ok. Encontrei a massa de NaCl na primeira solução. Vamos aproveitar e já encontrar o número de mol dela, ok? Porque lembre-se que eu vou somar as massas para encontrar a concentração comum. Depois vou somar os números de mols para encontrar a molaridade, já que eu não quero usar nem a fórmula da mamãe, nem a fórmula de mistura de soluções do primeiro caso. Como é que eu faço agora para encontrar o número de mol? Ora, se você quiser, você faz uma regrinha de 3, ó, porque um mol de NaCl é 58,5 gramas. Vamos lá. Um mol de NaCl é 58,5 gramas. Quantos mols de NaCl estarão presentes em 87,6 gramas? Esse X, que eu já vou colocar o resultado aqui, vai ser quanto? 87,6 vezes 1, que dá 87,6, dividido por 58,5. 87,6 dividido por 58,5 dá 1,49 mol de NaCl, ok? Tá aí a massa de NaCl na primeira solução, tá aí o número de mol de NaCl na primeira solução. Vamos agora para a segunda, fazer a mesma coisa. Tá para encontrar logo o quê? Logo de cara. Tá para encontrar o número de mol, porque tem 0,7 mol de NaCl em 1 litro de solução. É isso que está me indicando a molaridade. Tá vendo? Eu estou usando agora as definições, não estou usando fórmulas. As definições. Tem 0,7 mol em 1 litro. Quantos mols vão estar presentes em 6 litros? Já vou colocar a resposta. Vai ser 6 vezes 0,7. Dá 4,2 mol de NaCl. Ok. Beleza. Vamos encontrar a massa de NaCl, porque eu quero somar as massas e quero somar os números de mols, para encontrar a concentração comum e encontrar a molaridade. Ok. Como é que eu encontro a massa de 4,2 mol? De novo, fazendo regra de 3 pela massa molar. 1 mol de NaCl, pesa 58,5 gramas. 4,2 mols de NaCl vai pesar X. Já vou colocar o resultado. O X vai ser 4,2 vezes 58,5. 4,2 vezes 58,5 eu tenho aqui, dá 245,7. 245,7 gramas de NaCl. Ok. Vamos agora para a solução final. Já que os solutos são iguais, quanto é o número de mol total? O número de mol total vai ser 1,49 mol. 1,49 mol mais 4,2 mol. 4,2 mol. Quanto é que dá o número de mol total? Dá 5,69 mol. 5,69 mol de NaCl. Pois vamos encontrar também a massa de soluto total, que é a massa de NaCl. Né? Vai ser, quanto é a massa de NaCl na primeira solução? 87,6. 87,6. Da segunda, 245,7. 245,7. Quanto é que dá, Alexandre, a massa total de NaCl na segunda solução? Dá 333,3 gramas de NaCl. Pronto. Se eu tenho a massa total de NaCl e o volume total, dá para encontrar a concentração comum. Se eu tenho o número de mol total de NaCl e o volume, dá para encontrar a molaridade. Então vamos encontrar logo a molaridade? A molaridade vai ser o número de mol sobre o volume resultante. Quanto for o número de mol total? 5,69. Quanto é o volume resultante? 36. Quanto é 5,69 por 36? Dá 0,158 mol por litro. Mesma resposta. Lembrando que ele arredondou isso para 0,15. E quando ele arredondou para 0,15, ele encontrou a concentração comum a partir daí. Ele pegou 0,15 e multiplicou pelo valor do mol, que é 58,5, que deu 8,8. Mas a resposta mesmo não é 8,8. Já dá para marcar, é a letra B, e aí a concentração comum é 8,8, mas a concentração comum para valer é 9,25 gramas por litro, que é o valor que nós vamos encontrar agora.
Vamos encontrar a concentração comum. Pega a massa do soluto, que é quanto? 333,3 gramas. E divida pelo volume resultante, que é 36 litros. Aqui era mol, 5,69 por 36 litros. Aqui é gramas, 333 gramas por 36 litros. Eu tenho, isso vai dar 9,25 gramas por litro, que é a resposta. Que ele arredondou para 8,8, porque ele fez esse arredondamento aqui e multiplicou pelo valor do mol para encontrar a massa, que dá 8,8. Então, resposta B de bola. Resolvemos a questão sem usar a fórmula da mamãe, resolvemos por regra de 3, conceitual, sabendo que os solutos são iguais. Você soma as quantidades de soluto, ou as massas, ou os números de mols, ou os dois, como a gente fez aqui nessa questão, porque ele queria tanto a molaridade resultante, quanto a concentração resultante. Alexandre, mas no final você não usou fórmula. Amigo, isso aqui não é uma fórmula, isso aqui é uma definição. Qual a definição de molaridade? É a relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. Se você quiser fazer por regra de 3, você ainda pode. O que é que você faz? Tem 5,69 mol em 36 litros. Quantos mols vão estar em 1 litro? X, dá 0,15. Se você acha que isso aqui é uma fórmula, para mim é uma definição, eu não quero usar nem isso. Ótimo, como é que você faz? Tem 333,3 gramas em 36 litros. Quantos gramas vão ter em 1 litro? Porque concentração comum é para cada litro. Molaridade é para cada litro. Vai dar 9,25, ok? Aí você faria 100% só por regra de 3, nem usando essas expressões que representam a definição de molaridade, concentração mol por litro, e concentração comum, que é a concentração grama por litro. Resolvemos a questão 2 vezes. Primeiro modo, segundo modo, porque esse é o nosso objetivo, que você realmente aprenda os conteúdos que são fundamentais para fazer uma boa prova Enem. Voltaremos já já com a próxima questão.